Eu acho muito curioso quando a gente vai falar de bullying, porque a gente fala às vezes como se fosse uma coisa de antigamente, né? Eu vejo falando, na minha época nem tinha bullying, hoje em dia não pode mais nada. Hoje em dia qualquer coisa é recriminada, é proibida, é mimimi, é lacração. Quando na verdade a gente só deu um nome pra algo que já acontecia, fazia vítimas de diversas maneiras e continua acontecendo e agora só tem um nome bonito. E uma prova disso é esse caso aqui, ó, que aconteceu no Colégio Bandeirantes. Notícia aqui do site Fórum. Quero deixar um abraço aqui pro queridíssimo Hugo Mancini, que se não é o membro do clube do canal. Agora ele é um amigo do Castrinho. Um abraço pro Rodrigo Oliveira também. Você pode ajudar o nosso canal aqui, contribuindo com R$ 5 por mês. Menos que uma coquinha, você ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Mas vamos ler essa notícia daqui, porque ela é a prova de como o bullying ainda existe, de como o bullying é praticado apenas de maneiras diferentes e como em muitos lugares ele foi apenas institucionalizado, tá? Essa é uma notícia longa, mas vou tentar resumir ela o máximo possível, tá? Na última semana, se não me engano, na última semana ou há 2 semanas atrás, um adolescente tirou a própria vida, o Pedro, de 14 anos. Ele sofreu uma série de ataques homofóbicos, ataques por ele ser pobre. Ele era um bolsista do Colégio Bandeirantes, um dos colégios mais tradicionais, um dos colégios mais caros, um colégio cujo qual estudam algumas das famílias mais ricas da cidade de São Paulo. Ele é um colégio que ele é famoso pelo nome dele, né? Eu fiz Band, é um status você estudar no Band. E aqui ele sofria bullying, homofobia e perseguição por ser negro e periférico. Ele era estudante de bolsa via uma organização que chama Smart e ele não suportou a brincadeira dos colegas. E aí ele mandou uma mensagem, né, para a família dele, falando um pouco do que aconteceu com ele, de como ele estava sofrendo, de que ele não estava mais conseguindo resistir, de que ele já não tinha mais vontade, né, de passar por isso. Não é a primeira vez que algo acontece. Em 2018, 2 jovens tiraram a própria vida no intervalo de 2 semanas, que estudavam no colégio também, né? Um deles sofria de depressão. E essa é uma parada que é comum aí de vítimas de bullying, de passarem por doenças mentais, de passarem por depressão, ansiedade e acabarem chegando aí a medidas extremas. Só que aqui, vamos lá. Então vamos tentar aqui, ó, recapitular os fatos, tá? O que está sendo dito, ou acusado, ou reportado? Tinha um jovem que sofria bullying, certo? Um jovem que sofria perseguição. Um jovem que estava com problemas de saúde mental, um jovem que estava passando por uma dificuldade, um jovem que era bolsista num colégio de pessoas muito ricas, então ele se torna uma pessoa muito fácil de se tornar alvo de piadas, ele se torna um estranho do ninho, ele vai ter dificuldade de entrosamento, precisa ter um esforço contínuo de integrar ele dentro daquele grupo de alunos, senão ele vai passar por dificuldade, porque assim, não basta só você dar bolsa para alunos dentro de instituições. É importante integrar o aluno dentro do contexto onde ele está estudando, onde ele está vivendo, porque senão aquele cara fica completamente perdido. Eu lembro que eu fui fazer uma faculdade onde só tinha gente muito rica e eu ficava perdido às vezes. Eu estudei num colégio de gente que tinha dinheiro e eu tinha muito pouco dinheiro. Eu lembro que meu pai chegou a fazer dívida no banco para poder pagar as mensalidades da minha escola. E eu lembro de como era super difícil, às vezes, eu entender, assim, os caras indo 2 vezes por ano pra Disney, os caras com coleção de Nike Shox e eu indo, mano, jogar bola com tênis da Umbro, que era o mesmo tênis de sair, era o mesmo tênis de ir pra festa, e ficar, tipo, completamente aleatório. Agora, imagina um estudante periférico, um estudante negro, um estudante gay, nesse contexto, ele vira um alvo muito fácil, se não tiver um problema de integração. Então, o que se esperava, pelo menos um meia-culpa, um vamos mudar mecanismos, sei lá, vamos aqui tentar dar um apoio para essa família. Esperava-se que uma instituição tão grande como o colégio olhasse a situação e falasse assim, não, gente, teve um problema aqui, que é um problema que nós iremos resolver. Porém, não foi isso que aconteceu, tá? O que aconteceu, eu preciso achar aqui a fala, que é uma fala bizarra de que uma das responsáveis do colégio chegou a dizer sobre isso. Mas enfim, eu vou me ater à notícia aqui até para evitar também processo, tá? Bom. Aqui, ó.
As informações... Após a morte do Pedro, né, o colégio se reuniu. Porém, ao invés de tratar sobre o bullying que vitimou o estudante, o colégio colocou a culpa na inclusão de alunos bolsistas e afirmou que vai rever o acordo com a ONG Smart, Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos, que faz a ponte entre jovens de baixa renda e a escola. O site conversou com a diretora de convivência do Colégio Bandeirantes, Stella Zanini, que declarou que há divergências sobre a presença dos analisados da ONG, profissionais responsáveis pelo atendimento aos bolsistas. Para a diretora, seria de responsabilidade da ONG a integração dos alunos bolsistas ao colégio e que os profissionais deveriam estar presentes nos horários da aula. Mariana Monteiro, CEO do Smart, rebateu afirmando que ao invés de encerrar a parceria que muda a vida de jovens de baixa renda, a escola deveria aprimorar o processo de inclusão desses alunos. Stella Zanini não foi a única a responsabilizar os alunos bolsistas pelo ocorrido. Em reunião 2 dias após a morte do estudante, o assessor no Núcleo de Estratégia e Inovação do Bandeirantes e antigo diretor da escola, Mauro Salles Aguiar, criticou o nível de agressividade realmente grande e espantoso dos bolsistas no dia anterior, durante um encontro para tratar o suicídio do jovem. Olha só. Tinha um grupo de bolsistas da escola. Um deles tirou a própria vida porque era vítima de bullying e perseguição dentro da escola, segundo a afirmação dele. Os outros bolsistas ficaram revoltados. Tá? Esses que são adolescentes, não estamos falando aqui de adulto, não estamos falando aqui de gente grande, estamos falando de adolescente. Porque até onde eu saiba, quem tá no colégio é um adolescente. E esses adolescentes ficaram revoltados pela morte do garoto, revoltados por tudo que aconteceu. E um ex-diretor ficou bravo com o nível de agressividade que os bolsistas ficaram quando foram falar do suicídio do jovem. Que isso? Meu Deus do céu, cara. Se isso não é distópico, se isso não é uma inversão de prioridade, é óbvio que os alunos ficaram revoltados. É óbvio. Meu amigo, no meu colégio o pessoal ficava revoltado quando acabava o pão de batata na cantina. O pessoal ficava revoltado quando inventaram que tinha que ir só de tênis preto pra escola. Imagina você ficar sabendo que um dos seus tirou a própria vida porque foi perseguido pelos outros e não teve apoio da escola. Você acha que a galera fica como? Não, seu diretor, vambora. Aqui, ó, o Luiz Ofélia mandou um superchat de R$2. Pra mim, todo colégio deveria ter assistente social e psicólogo. Muitos têm, cara. O problema é que não é suficiente, às vezes, pra atender a todos os alunos, né? Aí, aqui, ó. Aguiar se refere a manifestações dos estudantes que cobraram atendimento psicológico para alunos, além de pedirem mais direitos. Esse menino que abreviou a vida era aluno do Bandeirantes, mas fruto da nossa parceria com o Smart, disse na reunião da Secretaria da Educação do Estado. Foi chocante a reação desses alunos. Acrescentou se referindo ao protesto que associou a essa sociedade dos direitos. Tudo é direito. Ai, caralho, cara, tem que rir pra você não ficar... Mano, tem que rir pra você não botar fogo numa escola, mano. Mariana, presente na reunião, disse que a reação dos alunos foi por causa do momento delicado, devido à morte do colega, e que eles estavam expressando sentimentos guardados devido ao impacto. Era um momento de dor. Um estudante do Bandeirantes, que também participou da reunião, contou que o encontro foi civilizado, mas com muito choro porque todo mundo estava triste. Ela acrescentou que o momento de tensão citado por Aguiar aconteceu quando os estudantes cobraram posicionamento sobre o ocorrido e maior atenção à saúde mental dos alunos. Durante quase 3 horas do encontro, contou ao aluno, os bolsistas estavam mais preocupados em obter um posicionamento do colégio. E aqui, ó, vítima de bullying homofóbico, o jovem Pedro tirou a vida no dia 12 de julho, tá? Então faz bem mais tempo do que eu imaginei. O tio do jovem Bruno de Paulo usou as redes sociais para manifestar a dor e pedir justiça pelo caso. Pedro era um jovem de 14 anos, negro, periférico e gay que sucumbiu. Não suportou as brincadeiras dos colegas. No dia de hoje, há quem diga que não se pode falar mais nada, porque afinal de contas a vida está muito chata. Mas o que se diz pode levar as pessoas embora. Perdemos o Pedro para o bullying, para a homofobia e principalmente para o descaso do colégio.
A coroa de flores enviada com clássico e-mail de pesar não tem significado para a família que enterra um jovem. Em nota da imprensa, olha aqui, ó, em nota para a imprensa, o colégio declarou que a situação aconteceu fora das dependências e que a direção e toda a comunidade estão profundamente abaladas e que a prioridade do colégio é oferecer todo o apoio e assistência necessário à família dos alunos e aos colegas impactados por essa tragédia. Bom, o que eu vou falar aqui, minha opinião, é como uma vítima de bullying e não como um influenciador digital, não como adulto, como uma pessoa que sofreu bullying num colégio caro, colégio qual meus pais se endividavam, colégios quais meus pais abriram mão de ter uma série de luxos na vida deles para que eu estudasse. Meus pais investiram tudo que eles tinham na minha educação. Acho que mais da metade do salário do meu pai era para pagar o meu colégio. Porque ele queria que eu estudasse num lugar, entre aspas, bom. E eu sempre falava pra eles, pai, eu odeio esse colégio. Não, mas vai continuar aí. Pai, eu queria sair daqui. E eu continuava lá. E a minha pergunta sempre vai ser, bom pra quem? Bom pra quem? O que é um colégio bom? Ah, passa em primeiro no vestibular. Vestibular de hoje em dia a gente sabe que você entrar numa faculdade não vale mais de porra nenhuma, certo? Numa sociedade, num país onde a indústria está destruída, num país onde o mercado de trabalho está cada vez com mais desempregos, onde a gente não consegue, e a gente já falou aqui numa série de lives, onde várias profissões não conseguem sequer ser contratadas após serem formadas, de que adianta seu filho se formar numa faculdade? Então você vai botar ele num colégio cuja única prioridade é colocar ele numa faculdade. Ah, numa boa faculdade. O que é uma boa faculdade? O que define uma faculdade ser boa, uma faculdade ser ruim? Outro ponto, beleza, focado apenas no vestibular. Mas tá, e os anos de formação e desenvolvimento de uma criança que são feitos dentro de uma escola? Porque é na adolescência e no começo da vida de um jovem adulto onde você vai formar vários valores seus. Valores sobre autoestima, valores sobre amor próprio, valores sobre socialização, valores sobre integração, valores de relacionamentos de você com meninos, com meninas, relacionamentos amorosos, a visão sua como você mesmo, a sua capacidade de lidar com sociedade, a sua capacidade de lidar com pessoas. E a gente vê cada vez mais o isolamento de jovens em computadores, comunidades de Reddit, Discord, Chance, meninos que são vítimas de bullying, que não encontram apoios na escola e que se isolam na internet, buscam refúgio em sites, animes, jogos de videogame, séries na Netflix, filmes da Marvel, joguinho, qualquer lugar onde possa buscar uma resposta pro isolamento onde ele sofre e pra perseguição que ele sofre dentro de um colégio. Cria-se um adulto desfuncional desde jovem, porque na escola ele apanha, ele é perseguido, ele é xingado, ele é zoado pela aparência dele, por ele não ser bonito, por ele não ter queixo quadrado, por ele não ser alto, por ele não ter chegado na puberdade antes, por ele ter espinha, por ele ser pobre. E eu passei por isso. Você vai pedir ajuda pra direção, pra orientação? Ah, isso não é problema da escola. Ah, você deveria ficar mais quieto. Ah, não fica perto do bullying que não acontece nada. Ou trata-se isso com extremo descaso. Porque um aluno para uma escola é um dinheiro que ela ganha por mês. Ora, vamos tirar um aluno da escola e vamos perder uma mensalidade de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais? No caso de um bandeirante, 7.000, 8.000 reais? Vamos olhar quem eram os bullies dessa criança. Pô, que estuda num Bandeirantes, corre-se o risco de quem comete o bullying contra esse jovem bolsista ser filho de um desembargador, de um juiz, de um político, de um investidor, ou de alguém aí que tenha relações muito grandes, economicamente falando, com a sociedade paulistana. A gente vai abrir mão de um aluno de uma família de nome por um bolsista? Vai expulsar? Vai advertir? Vai reclamar? Não, gente. O dinheiro manda. O dinheiro manda. Isso que a gente tá falando agora de colégio particular, tá? Vamos falar de colégio público? Onde o professor sofre bullying? Onde o professor sofre perseguição? Eu sou filho de professora de escola pública. Minha mãe já teve que sair da escola com um policial escoltando ela porque ela foi ameaçada de morte por aluno.
Se o cara ameaça de morte uma professora, o que você acha que ele vai fazer com o aluninho, com o aluno? Com o Pedrinho, pesa 50 quilos, magrelo, pobre, feio. Tá ferrado. E a gente precisa entender, o colégio, meu parceiro, é um lugar onde... Ó, Monique Guilherme, Ed, eu sou professora de crianças há 7 e 11 anos. E a maneira como se tratam é muito triste. Não há respeito entre eles, tudo é cala a boca, não brinca com ele que ele é pobre, vai se... Cara, é isso. A gente sabe exatamente o que acontece dentro das escolas, a gente sabe exatamente quem é mais vítima de bullying, a gente sabe quem é vulnerável, a gente sabe quem tá sendo perseguido, só que boa parte dos professores, orientadores... Primeiro, para começar, boa parte das escolas trabalham aí com muito menos funcionários do que trabalhariam, né? Eu estudei num colégio que tinham... Tudo bem, tô falando isso há muito tempo atrás, mas não acho que mudou tanto. Tinham... Ó, no primeiro colegial, tinham A, B, C, D, E, F, G, H. Porque eu estudava no primeiro H. 8 salas de primeiro colegial. Todas elas com pelo menos, uns 30 alunos. Tinha mais, né? Na minha acho que tinha 35. Vamos chutar 30. 8 vezes 3 são 240 alunos. Tá? Tinha um orientador, um diretor na minha escola e uma assistente de orientação, que era assistente de orientação do orientador do primeiro, do segundo e do terceiro colegial. Só no meu prédio eu lembro que tinham pelo menos 500 adolescentes. São 500 adolescentes que eram presos, tal qual bandidos. Aqui, ó. Luiz Ofélia, apesar da tragédia, o que se fazer com bullying? Então vamos lá. De novo, tinham 500 adolescentes presos, tal quais bandidos, que ficavam juntos ali das 7 até a 1 da tarde. Isso os dias que a gente não tinha aula à tarde. O que tem que se fazer com o bullying? O bullying, primeiro de tudo, dar apoio psicológico para quem sofre bullying. Como é que você vai formar um aluno que vai ser um cara capacitado, um cara que pode ter um grande potencial de fazer alguma coisa, se ele é vítima daquele contexto, se ele é oprimido por aquele contexto, um contexto qual, se você é diferente, se você pensa diferente, se você se destaca de alguma maneira que ele é diferente da massa, você é completamente podado. Quantas pessoas com talentos, com habilidades diferentes, quantas pessoas que poderiam se desenvolver melhor, não se desenvolvem porque estão passando por uma pressão psicológica aos 12, 13, 14 anos? Poderiam ser gênios da matemática, gênios da ciência, gênios da comunicação, das artes, mas se ele não tá ali com um padrão, ele é cortado pra fora. Então, primeiro de tudo, dá apoio pra quem sofre bullying. Segundo, punições severas pra quem pratica bullying. Punições severas. Responsabilizar os pais. Porque hoje o bullying ele não para no ambiente escolar. O bullying vai pra internet, o bullying vai pro Instagram, o bullying vai pro Discord, o bullying vai pro Zap, o bullying vai pro Telegram. Criação de grupos dentro da escola anti-bullying. Criação de grupos anti-bullying. Mas isso daqui eu tô falando do mundo ideal. Quer saber o que eu acho que é a favor para resolver o bullying? É o pai. É o pai e a mãe não criar uma vítima. Começar a tratar o filho, entender o filho, porque assim, você tá colocando o seu filho num lugar cheio de animais. É assim que os adolescentes vão agir, é assim que os pais tratam. Os pais não criam mais os filhos, deixam o iPad criar, deixam o iPhone criar. Então você sabe que seu filho tá indo pra selva, dê as armas pra ele poder dar tiro na cara do leão. É ensinar o seu filho como se defender, como fazer uma defesa pessoal. É pensar muito bem, pô, seu filho começou a reclamar, seu filho começou a agir diferente, ter uma conversa franca, clara e direta com seu filho, entender se aquele colégio é um colégio de bullying e trocar o seu filho de colégio. Ai, mas é o Band. Ai, mas é o Agostiniano São José. Ai, mas é o Dante. Ah, mas... Foda-se! Os pais estão mais preocupados com o nome do colégio do que com a vida do filho. Então, apoio dos pais na escola, ser muito rigoroso com como o filho está sendo tratado dentro daquele ambiente e tratar e ajudar o seu filho a ter os mecanismos para se defender. Defesa pessoal, jiu-jitsu, boxe, pedrada na cara, bullying mexeu com ele, cadeirada nas costas do filho da puta, foda-se, que chore a mãe dele, não a do seu filho, sabe? Dê os mecanismos pro seu filho se defender. Ou pelo menos o seu filho poder argumentar, ou pelo menos o seu filho não ser um paspalho que vai ser completamente destruído pelo bullying. Completamente destruído. Eu lembro que uma das ferramentas que me ajudou muito a me defender de bullying foi o meu tio, cara. Porque assim, os meus pais ignoravam que eu sofria bullying. Pra eles era normal.
Pô, quando meu tio ficou sabendo, meu tio, pô, tem que falar assim, tem que fazer isso, tem que bater, tem que ir pra cima, tem que fazer... Pô, eu lembro que eu entrei no judô, mano, o judô me resolveu muito a como me resolver isso, cara. Porque, infelizmente, se você não sabe como agir numa situação onde você tá sendo vítima de bullying, você vai ser uma vítima 2 vezes. E é triste, assim, é preparar seu filho pra uma guerra. É isso que a gente tem que fazer, porque os colégios... Se o colégio caro não tá dando suporte, meu camarada, pensa o colégio barato. E é triste falar isso. E aí vão me cancelar. Ai, bababá. Só que, mano, não dá pra gente ficar fingindo que a gente vive nessa ciranda que não existe. Não existe essa ciranda que vocês sonham nas rodinhas de maconha do pátio da PUC, meu camarada. A vida real de um estudante, de um aluno pobre, preto, periférico, num colégio de rico, viado, ele vai ser perseguido, meu camarada. E se ele não entender isso, se ele não tiver as ferramentas, se ele não tiver o preparo, o apoio da escola, da comunidade e da família, a gente vai ter muitos outros Pedros por aí, mano. E a gente não quer mais ter Pedro, velho. Cada Pedro que a gente perde é um talento, é uma potência, é uma pessoa que podia ser uma figura pra desenvolver a nossa sociedade que tá na merda, essa sociedade cheia de Anitta, essa sociedade cheia de Luísa Sonzi, de Davi Calabreso, de gente que finge ter câncer, ou finge ter câncer terminal pra dar golpe em publicidade no Instagram, em jogo do tigrinho. E aí nossos talentos que ganham bolsas pra estudar nos melhores colégios morrem exatamente porque foram estudar dentro dos melhores colégios. É uma tristeza, velho. É uma tristeza. Que aluno a gente tá desenvolvendo dentro dessas escolas, meu camarada? Aqui, ó. E, pô, o JP matou. Não confunda a reação do oprimido com a violência do opressor. É isso, mano. Pô, o JP matou com esse comentário, mano.